Olá, netos, queridos, tudo bem? Vamos ouvir mais uma história? Como? Eu não ouvi a resposta. Sim ou não? Sim, vamos ouvir mais uma. Mas antes, eu tenho duas coisas para dizer para vocês. Eu tenho que dizer qual era o segredo de quando os astronautas vão lá para a Lua e pretendem ficar lá, né, e não conseguem. Por quê? Porque lá, uma que não tem hotel, é verdade. Mas sabe por que eles não conseguem permanecer por lá? Porque a lua está cheia. Essa era a resposta daquela charada, né, do último vídeo. E tem mais uma charada pendente aí que também vou dizer a resposta agora, né? Por que que os elefantes não pegam fogo? Lembram daquela pergunta? Sabe qual é a resposta? Eles não pegam fogo porque já são cinzas. Tá bom? E hoje não vai ter charada. Hoje vai ter a história deste livro aqui, que são histórias para crianças. E o título da nossa história de hoje fala das poções do tio Pedro. Será que ele era meio mágico? O que ele fazia, será? Então isso nós vamos descobrir agora, tá bom? Então, Jair e Emília nunca haviam estado na casa do tio Pedro. Ele era enorme e arrepiante. Certifiquem-se de não entrar em nenhuma encrenca, disseram mamãe e papai, enquanto tio Pedro lhes mostrava a entrada. Sim, respondeu tio Pedro, com sua voz brusca e grave. Mas tenham cuidado, esta é a casa, é uma casa muito velha e ela tem muitos segredos. Nós não queremos que vocês se percam. Não se preocupe, não nos perderemos, disse Jair. E então conduziu Emília por um corredor que tinha carpetes gastos e portas de madeira trancadas. Fico imaginando o que haverá por detrás delas, disse Emília. Monstros, talvez, sussurrou Jair. Talvez o tio Pedro seja, na verdade, um professor maluco que faz experiências secretas sobre as quais ele não quer que ninguém saiba. Será que é isso? No final do corredor havia uma pequena porta. Jair levantou a maçaneta. Com um clique suave, a porta lentamente se abriu. Atrás dela havia uma escada que levava ao andar de baixo. Aonde isso vai dar? Perguntou Emília. Eu não sei, respondeu Jair, mas talvez isso vá dar no laboratório secreto onde o tio Pedro faz as suas poções especiais. Jair ligou sua lanterna, e de bolso era aquela lanterna, e com Emília seguindo de perto, ambos desceram lentamente os degraus da escada de pedra em espiral. Olha o desenho aqui, eles descendo a escadaria de pedra. Na base da escada, o pálido facho de luz caiu sobre prateleiras repletas de potes cheios de líquidos de cores diferentes. O que é isso? Perguntou Emília. Acho que são as poções especiais, disse Jair ofegante. De repente, houve um tipo de pancada e som de pisadas vindo pelo corredor. Uau, assustador, né? Depois, com um rangido, a pequena porta se abriu e ouviu-se o som de pés se arrastando lentamente, escada abaixo, nos degraus de pedra. E agora? Rápido, fique escondida, disse Jair, puxando Emília para trás de um baú velho e empoeirado. A pisada forte vinha se arrastando até o final da escada. Disse uma voz áspera. Agora, qual das minhas garrafas especiais devo escolher hoje à noite? É o grande tio Pedro,
sussurrou Jair. Eu lhe disse que ele era um professor maluco. Olha, a figura do tio Pedro lá, fantasiado. Ouviam-se tinidos e retinidos barulhentos, enquanto tio Pedro levava diversos potes e subia as escadas de volta. No alto, ele bateu a pequena porta e a trancou. Estou com medo, disse Emília. Mas Jair estava ocupado, olhando para uma alavanca de metal no formato de um cavalo alado que saía da parede. Fico pensando, o que será que isso faz? Disse ele, empurrando a alavanca para baixo. Vamos ver o que dá. A alavanca se moveu e, repentinamente, uma entrada se abriu na parede de pedra. É uma passagem secreta, disse Jair. Venha, vamos descobrir aonde ela vai dar. Jair e Emília se arrastaram pelo comprido túnel e escuro, que terminava em alguns degraus que levavam a uma porta. Bebam, disse uma voz por trás da porta. É o grande tio Pedro, sussurrou Jair. Ele está dando suas poções para a mamãe e papai. O que será isso, não? Jair cambaleou pela porta, entrando em um aposento onde mamãe, papai e tio Pedro estavam sorvendo, tomando poções. Não bebam isso! É uma poção especial. E tio Pedro é um professor maluco, gritou Jair. Mamãe, papai e tio Pedro olharam uns para os outros e depois para Jair. E em seguida, todos caíram na gargalhada. Suponho que vocês estejam chamando meu licor de mirtilo de poção especial, riu tio Pedro. Eu faço vários outros sabores também. Vocês gostariam de experimentar um? É um tipo de suco, né, para eles. Jair e Emília se sentiram muito tolos. Pediram desculpas ao tio Pedro por terem pensado que ele fosse um professor maluco. E então beberam um denso licor de framboesa, delicioso. Depois, eles experimentaram o de pêssego, o de limão e o de amora, e também descobriram que as poções do tio Pedro, e descobrir que aquelas poções foi a melhor de todas as coisas que eles fizeram na vida deles. E aqui eles encerram, né, tomando aquele licor que o tio Pedro preparava. Legal? Essa é a história de hoje. Um abraço para vocês e um beijo do vovô.